O cheiro de lavanda e cera de carnaúba ainda grudava nos meus dedos quando atravessei o portão da mansão pela última vez naquela quinta-feira. 22 horas. A rua Estados Unidos vazia, iluminada por postes que transformavam a garoa paulistana em pó de ouro suspenso no ar. Nos jardins, até a chuva parecia cara. 8 meses organizando a vida de Gabriel Moretti. 8 meses dobrando toalhas que custavam mais que meu aluguel, arrumando livros em estantes de mogno, polindo mármore importado da Itália. 8 meses sendo invisível. Eu tinha aprendido a arte de desaparecer, a entrar em cômodos e me tornar parte da mobília, a não fazer barulho, não fazer perguntas, não fazer nada além do que era necessário para manter as coisas perfeitas e silenciosas. Gabriel Moretti não notava empregados. Ele via funções, não pessoas. E eu era apenas mais uma função. A mulher que garantia que sua casa sempre estivesse impecável, que suas coisas sempre estivessem exatamente onde ele esperava encontrá-las. Mas naquela noite, tudo mudou. Naquela noite, alguém me viu. E decidiu que eu precisava desaparecer de verdade. Meu nome é Clara, tenho 27 anos e trabalho como organizadora de ambientes. É um termo bonito para a pessoa que arruma a bagunça dos ricos. A mansão de Gabriel Moretti fica na rua Estados Unidos, coração dos jardins. 3 andares de arquitetura italiana, portões de ferro forjado que poderiam estar em Florença, jardins que precisam de 3 jardineiros para manter. Dentro é ainda mais impressionante. Mármore Carrara nas escadas principais. Lustres de cristal Baccarat. Obras de arte que eu só tinha visto em livros. Um Portinari na sala de jantar. Um Di Cavalcanti no escritório. Eu trabalho lá há 8 meses. Chego às 7 da manhã. Saio às 10 da noite quando Gabriel tem jantares de negócios. Minha função é garantir que tudo funcione perfeitamente, invisivelmente. Organizo seus livros. Coordeno a limpeza. Garanto que suas camisas sejam passadas exatamente como ele gosta, com vinco militar nas mangas. Que o uísque no bar esteja sempre na temperatura certa. Que as orquídeas no escritório sejam regadas às terças e sextas. Detalhes. Minha vida é feita de detalhes que ninguém nota quando estão certos, mas todos percebem quando falham. Minha irmã, Júlia, trabalha na mesma casa. Ela é cozinheira. 21 anos cursando medicina na USP, e talento suficiente para ter um restaurante próprio se quisesse. Mas ela não quer. Júlia quer ser cirurgiã cardíaca, salvar vidas, fazer diferença. E eu vou garantir que ela consiga. Moramos num apartamento alugado em Vila Mariana. 2 quartos, paredes que precisam de pintura, vizinhos barulhentos. Mas é nosso. Ou pelo menos pagamos por ele. 15 minutos de distância da mansão. Normalmente voltamos juntas no fim do expediente, dividindo a Honda CG 150 que compramos usada há 3 anos. Júlia pilota, eu vou na garupa e atravessamos São Paulo enquanto a cidade acende suas luzes. R$ 8.500. Esse é o valor da mensalidade de medicina na USP. Cada mês, religiosamente, eu transfiro esse dinheiro. Júlia acha que consegui um parcelamento com juros baixos. Ela não sabe que faço turnos extras. Que trabalho aos sábados organizando closets de madames da Faria Lima. Que economizo cada centavo, recuso cada luxo. Apenas sobrevivo para que ela possa conquistar seu jaleco branco e salvar vidas. Nossos pais morreram quando eu tinha 19 anos. Acidente na rodovia dos imigrantes. Caminhão desgovernado, neblina, curva fechada. Instantâneo, disseram. Como se isso tornasse melhor. Júlia tinha 13, criança ainda, órfã. Eu estava no 2º ano de arquitetura. Tinha sonhos, planos. Queria projetar casas, criar espaços, deixar minha marca no mundo. Mas tinha uma irmã para criar. A escolha foi fácil. Larguei a faculdade. Peguei o dinheiro do seguro dos nossos pais. Coloquei Júlia numa escola particular. Garanti que ela teria tudo o que precisasse para ser o que quisesse. Prometi a mim mesma, Júlia vai se formar. Daqui a 3 anos vai ser médica. Vai ter a vida que merece. Custe o que custar. Quinta-feira, 6 de outubro.
O dia começou normal. Acordei às 5h30. Fiz café, deixei Júlia dormindo. Ela tinha aula às 8, então dormiria mais 1 hora antes de ir para a mansão preparar o almoço de Gabriel. Cheguei na casa às 7 em ponto. O segurança do portão, um homem chamado Franco que tinha uma cicatriz atravessando a sobrancelha esquerda, acenou quando passei. Eu sabia, obviamente, o que Gabriel Moretti realmente fazia. Você não trabalha há 8 meses na casa de um homem sem perceber os padrões. As reuniões que aconteciam tarde da noite, com homens de terno que falavam em voz baixa. Os telefones que tocavam e faziam Gabriel sair da sala, voltando com expressão fechada. As vezes que Franco e outros seguranças simplesmente desapareciam por dias, retornando com olhos cansados e roupas que cheiravam a fumaça. Gabriel Moretti comandava o que restava da máfia italiana em São Paulo. Não drogas, ele tinha princípios. Mas cassinos clandestinos, lavagem de dinheiro, proteção, importação de mercadorias sem nota fiscal pelo Porto de Santos. Um império construído sobre coisas que existiam nas sombras. Eu não fazia perguntas. Não era meu trabalho. Meu trabalho era garantir que seus livros estivessem organizados por ordem alfabética de autor. Que as toalhas fossem dobradas em terços perfeitos. Que ninguém notasse que eu existia. Júlia chegou às 10. Começou a preparar o almoço. Risoto de fungo com costeletas de cordeiro. Gabriel tinha reunião na Faria Lima à tarde, então almoçaria em casa. Eu o vi brevemente. Passando pelo corredor, terno cinza chumbo, que provavelmente custava mais que 3 meses do meu salário. Cabelo negro penteado para trás. Mandíbula marcada por uma barba feita com precisão cirúrgica. Ele não olhou para mim. Nunca olhava. À tarde, Júlia veio me encontrar na biblioteca onde eu estava catalogando livros novos que Gabriel tinha comprado num leilão. Clarinha, preciso te pedir um favor. Levantei os olhos. Júlia mordia o lábio inferior, sinal de que estava nervosa. Tenho prova hoje à noite. Anatomia. Preciso sair mais cedo, pegar a moto, ir direto para a faculdade. Que horas? 6. A prova é às 7h30. Olhei para a pilha de livros ainda não catalogados, para a lista de tarefas do dia. Gabriel tinha jantar com associados às 8. Eu precisaria ficar para garantir que tudo estivesse perfeito antes, durante e depois. Tudo bem. Eu volto de Uber. Júlia hesitou. Clarinha, Uber daqui até em casa é R$40. Eu sei quanto custa. Sorri para acalmar a preocupação nos olhos dela. Vai. Arrasa na prova. Ela me abraçou rápido, cheirando a alecrim e alho da cozinha, e saiu correndo. Eu não sabia, naquele momento, que tinha acabado de tomar a decisão que mudaria tudo. O jantar de Gabriel terminou às 22h. 8 homens ao redor da mesa de mogno na sala de jantar privativa. Todos de terno. Todos com aquela postura que vem de saber que são perigosos. Falavam em italiano quando não queriam que os funcionários entendessem. Falavam em português quando não se importavam. Júlia tinha deixado tudo preparado antes de sair às 6. Risoto de cogumelos porcini, costeletas de cordeiro com crosta de ervas, pavê de limão siciliano. Eu apenas coordenei o serviço, garantindo que cada prato saísse na temperatura exata, que o Brunello fosse servido no momento certo. Quando terminaram, os homens se moveram para o escritório de Gabriel. Negócios. Sempre negócios que eu não queria conhecer. Limpei. Guardei. Organizei. Garanti que a casa voltasse ao seu estado de perfeição silenciosa. 22h15 quando terminei. Saí pela entrada de serviço. Franco estava na guarita, lendo algo no celular. Boa noite, Clara. Boa noite, Franco. Sua irmã já foi? Tinha prova na faculdade. Ele fez uma expressão pensativa, como se fosse dizer algo. Depois apenas acenou. O portão eletrônico se fechou atrás de mim com um clique suave. A rua Estados Unidos estava vazia. Quinta à noite. Bairro residencial de rico. Todo mundo trancado em suas fortalezas de concreto e sistemas de segurança. Comecei a andar. Os jardins à noite tinham uma beleza estranha. Árvores antigas formando túneis verdes sobre calçadas impecáveis.
postes que transformavam a garoa fina em névoa dourada. Mansões iluminadas atrás de muros altos, vidas de luxo acontecendo invisíveis. Eu conhecia cada esquina desse trajeto. Tinha feito centenas de vezes. Nunca tinha sido um problema. Primeira quadra. Restaurante japonês fechado. Persianas metálicas descidas. Segunda quadra. Academia 24 horas com luz fluorescente vazando pelas janelas de vidro. Terceira quadra. Foi quando vi a viela. Estreita passagem entre 2 prédios comerciais. Escura. Eu tinha passado por ali 1000 vezes durante o dia sem pensar 2 vezes. Mas agora, à noite, havia algo diferente. Um movimento nas sombras. Cigarro aceso brilhando vermelho no escuro. Acelerei o passo. Não foi rápido o suficiente. 2 homens saíram da viela, bloqueando a calçada na minha frente. Meu corpo reagiu antes do meu cérebro, coração disparando, adrenalina inundando cada nervo. Boa noite, o primeiro disse. Branco, uns 30 anos, cabeça completamente raspada. Jaqueta de couro cara demais para ser ladrão comum. Olhos que avaliavam, calculavam. Tentei desviar para a rua. Ele se moveu com velocidade surpreendente, cortando meu caminho. Com pressa? O segundo homem me cercou por trás, mais alto, ombros que pareciam capazes de quebrar portas. Silencioso como sombra. Estavam me flanqueando. Predadores cercando presa. Eu não quero problemas. Minha voz saiu firme. Graças a Deus saiu firme. Podem levar minha bolsa, meu celular. Eu não vou gritar. Sua bolsa? O primeiro deu uma risada curta, sem humor. A gente não quer sua bolsa. Foi quando vi seus olhos se moverem. Do meu rosto para o meu peito. Para o uniforme. Polo cinza com logo bordado em prata. Discreto, elegante. As iniciais GM entrelaçadas num desenho que eu tinha limpado de centenas de toalhas, guardanapos, fronhas. Gabriel Moretti. O ar mudou. Vi o momento exato em que o primeiro homem reconheceu. Quando seu rosto passou de predatório para algo frio, calculado. Você trabalha para ele? Não era pergunta. Meu estômago despencou. Eu não sei do que você tá falando. Ele me agarrou pela gola do uniforme. Puxou com força que me fez tropeçar, bater contra a parede de tijolos da viela. Não. Mente. Cuspiu cada palavra no meu rosto. Cheiro de cerveja e cigarro. Eu conheço essa marca. Você trabalha pro italiano. Eu só limpo a casa. Desespero agora, real e cru. Eu não sei de nada, eu juro. Eu só organizo as coisas, eu... Victor, chamou por cima do ombro. O homem mais alto se aproximou. Me estudou com olhos vazios. Ela mesmo. Eu vi essa mina saindo da mansão. Não. Não, não, não. Por favor. Minha voz quebrou. Eu não tenho nada a ver com os negócios dele. Eu só trabalho lá. Eu só preciso do dinheiro pra... A gente sabe. O primeiro, aquele que Victor tinha chamado de Leonardo, me cortou. E é exatamente por isso que você vai servir. Ele me soltou. Dei 2 passos cambaleantes tentando me afastar. Victor me segurou. Manda um recado pro Moretti. Leonardo disse. Voz casual agora, como se estivesse discutindo o tempo. A Zona Sul não é mais dele. Novos tempos chegaram, e a gente pode alcançar qualquer um que trabalha para ele, qualquer hora, em qualquer lugar. Incluindo, Victor acrescentou. Primeira vez que ouvi sua voz, grave e arrastada. As menininhas que acham que tão seguras. Vi o punho vindo. Não tive tempo de desviar. Dor explodiu através do meu olho esquerdo. Branca, cegante, nauseante. Cambaleei. Mãos me agarraram antes que caísse. Dedos cravando nos meus braços, apertando forte o suficiente para sentir osso contra músculo. Uma palma cobriu minha boca quando tentei gritar. Silêncio. Leonardo sussurrou no meu ouvido. Ninguém vai te ouvir aqui mesmo. Então para de desperdiçar energia. O segundo soco atingiu minhas costelas. Ar saiu dos meus pulmões num som estrangulado contra a mão que cobria minha boca. Terceiro soco. Mesmo lugar. Algo estalou.
Um som úmido, errado. Dor diferente das outras, não só impacto, mas algo interno quebrando. Costela. A palavra veio distante. Clínica. Costela quebrada. Quarto soco. Quinto. Meu corpo estava gritando, cada terminação nervosa em chamas, mas não conseguia fazer som. Não conseguia respirar direito. Não conseguia pensar além da dor. Acho que já deu, Victor disse. Me soltaram. Desabei. Joelhos batendo no concreto molhado da viela, depois ombro, depois cabeça raspando na parede. Garoa fria contra meu rosto em chamas. Gosto de cobre enchendo minha boca. Lembra dele? Leonardo disse de cima, voz ecoando distante. Conta pro italiano que seus dias de rei acabaram. Passos se afastando. Eco de risada. Depois silêncio. Fiquei ali. Não sei quanto tempo. Segundos? Minutos? O tempo tinha perdido o significado. Tudo era só dor e o som da minha própria respiração irregular. Levanta. A voz na minha cabeça soou como minha mãe. Levanta, Clara. Você não vai morrer numa viela. Consegui rolar de lado. Cada movimento arrancando sons que não sabia que podia fazer. Consegui apoiar uma mão na parede, depois outra. Consegui empurrar até ficar de joelhos. Meu olho esquerdo não abria completamente. Tudo estava embaçado, dobrado, errado. Mas consegui ficar de pé. Cambaleei até a calçada. Apoiei na parede de um prédio quando o mundo girou. Forcei ar através da dor aguda nas costelas. Tinha que sair dali. Antes que voltassem. Antes que mudassem de ideia sobre me deixar viva. Um carro passou. Freou. Vidro descendo. Moça, precisa de ajuda? Hospital, consegui dizer. Ou talvez casa. Não lembro. Lembro de estar no banco de trás. Lembro do motorista perguntando se devia chamar polícia. Lembro de dizer não. Não polícia. Só casa. Por favor, só me leva pra casa. Lembro de subir as escadas do prédio em Vila Mariana. Cada degrau uma eternidade. Cada respiração uma lâmina. Lembro de Júlia abrindo a porta. Do livro de anatomia caindo no chão. Do grito dela quebrando o silêncio. Meu Deus, Clara! Depois seus braços em volta de mim, cuidadosa, mas firme, me impedindo de cair. Te peguei, mana. Você tá comigo agora. Júlia me colocou no sofá com uma delicadeza que contrastava com o pânico nos olhos. Hospital. Agora. Não. Minha voz saiu rouca. Não posso pagar. Clara, você pode ter alguma coisa quebrada. Não. Segurei a mão dela. Por favor, Ju. Não podemos pagar pronto-socorro. Só me ajuda a limpar isso. Vi a luta acontecendo dentro dela. Medicina versus realidade. No fim, a realidade venceu. Ela trouxe gelo, toalhas, o kit de primeiros socorros que mantínhamos para emergências pequenas. Limpou o sangue do meu rosto com uma gentileza que fez meus olhos arderem. Me conta o que aconteceu. Ela disse enquanto as lágrimas enchiam seus olhos. Contei. A viela. Os homens. Como reconheceram o logo do uniforme. Foi por causa do Gabriel. Júlia disse. Não era pergunta. Eles te atacaram porque você trabalha para ele. Foi um assalto que deu errado. Clara. Ela me encarou. Para de proteger todo mundo. Para de minimizar. Olha para o seu rosto. Olhei. Havia um espelho na parede oposta. A mulher refletida mal parecia comigo. Olho esquerdo inchado, roxo se espalhando pela órbita. Lábio partido. Hematoma florescendo ao longo da mandíbula. Levantei minha blusa. Contusões já se formavam nas costelas, impressões digitais visíveis onde me agarraram. Você precisa contar para ele, Júlia disse. Não. Clarinha, minha irmã, não faz assim. Eu disse não. Mais duro que pretendia. Eu só quero esquecer que isso aconteceu. Tomar banho. Dormir. Amanhã eu coloco base. Continuo trabalhando. Você tá maluca? Você pode ter costela quebrada. Então vou ter cuidado ao me movimentar. Júlia abriu a boca. Fechou.
Finalmente balançou a cabeça. Você é a pessoa mais teimosa que eu conheço. Talvez sim. Ela não sorriu. Tomei banho. A água quente contra os machucados foi uma tortura, mas lavei o sangue, a sujeira. Tentei lavar a sensação daquelas mãos me agarrando. Não funcionou. Deitei na cama. Júlia apareceu na porta, hesitante. Posso dormir aqui? Fiz espaço. Ela se enroscou ao meu lado, cuidadosa para não tocar os machucados, mas perto o suficiente para que eu sentisse sua presença. Clarinha? Sussurro no escuro. Eu te amo. Eu também te amo, Ju. Silêncio. Depois. Promete que vai ter cuidado? Prometi. Mas eu não tinha certeza de que poderia cumprir minha promessa. Sexta-feira de manhã, 5:30. Despertador tocando como sempre. Levantar foi uma provação. Cada músculo protestou. Quando tentei respirar fundo, dor aguda atravessou o meu lado esquerdo. Costela. Definitivamente costela. Arrastei-me até o banheiro. O espelho confirmou. Os machucados tinham piorado durante a noite. O roxo se espalhara, criando um mapa de violência no meu rosto. Base. Corretivo. Camadas e mais camadas. 15 minutos depois, parecia quase humana. O inchaço eu não conseguia esconder, mas pelo menos o roxo estava disfarçado. Júlia estava na cozinha, café pronto. Você não vai... Vou. Minha irmã, você precisa descansar. Ju. Segurei seus ombros. A mensalidade vence semana que vem. Eu preciso desse dinheiro. Eu preciso trabalhar. Vi quando ela entendeu. Quando percebeu que não havia argumento capaz de me fazer mudar de ideia. E ainda assim tristeza e preocupação em seus olhos. Pelo menos me deixa levar na moto. Aceitei. Cada movimento de subir na garupa foi agonia, mas mordi o lábio e aguentei. Chegamos à mansão às 7 em ponto. Franco me olhou diferente ao abrir o portão. Seus olhos se estreitaram quando processou meu rosto, mesmo sob as camadas de maquiagem. Clara. Bom dia, Franco. Você está bem? Perfeitamente. Sua expressão dizia que não acreditava. Mas ele abriu o portão. Passei o dia me movendo como autômato. Cada tarefa uma negociação com meu corpo. Levantar os braços para alcançar prateleiras altas? Dor. Abaixar para guardar produtos de limpeza? Dor. Respirar fundo? Dor. Evitei espelhos. Evitei pessoas. Me movi pelos cantos, pelos corredores vazios, garantindo que ninguém me visse de perto. Júlia me encontrou no meio da tarde, enquanto eu dobrava toalhas na lavanderia. Você tá pálida. Estou bem. Clara. Ju, por favor. Só... deixa eu terminar o dia. Ela foi embora, mas o olhar que me lançou foi pura preocupação. Sexta-feira, 5 da tarde. Gabriel tinha reunião. Com certeza não voltaria antes das 7. Perfeito para limpar o escritório sem ser interrompida. Entrei com minha caixa de produtos, movendo rápido apesar da dor. Cada movimento calculado para não pressionar a costela. Tirar o pó das estantes. Polir o tampo da mesa de mogno. Organizar os livros. Estava de costas para a porta, alcançando a prateleira mais alta, quando ouvi passos no corredor, vindo em direção ao escritório. Meu estômago afundou. Não, ele não deveria estar aqui. Não agora. A porta abriu. Girei rápido demais. Dor atravessou minha costela. Mordi o lábio para não fazer som. Gabriel parou no batente. Terno preto ligeiramente amarrotado, como se tivesse passado o dia em reuniões. Gravata frouxa. Cabelo que normalmente estava perfeitamente penteado agora com uma mecha caindo na testa. Ele me olhou. Realmente me olhou. E pela primeira vez em 8 meses de trabalho invisível, Gabriel Moretti me viu. Desculpa. As palavras saíram atropeladas. Eu achei que o senhor não voltaria até mais tarde. Eu já estou terminando. Parei, porque ele estava congelado, completamente imóvel.
olhos fixos no meu rosto, processando. Por 3 segundos inteiros, nenhum de nós se moveu. Então Gabriel entrou no escritório. Fechou a porta atrás de si com um clique suave que de alguma forma pareceu muito alto no silêncio. Vira para a luz. Voz baixa, controlada demais. Sr. Moretti, eu realmente preciso... Clara. Vira. Pra luz. Não era pedido. Fiquei assustada. Como ele sabia meu nome? Achei que nem soubesse que eu existia. Me virei. A janela estava às minhas costas agora. Luz de fim de tarde banhando meu rosto diretamente. Não tinha como esconder. A maquiagem, que tinha parecido suficiente no espelho do banheiro, estava falha sob luz natural. O inchaço ao redor do olho esquerdo. O roxo que sangrava pela têmpora. O corte mal disfarçado no lábio. Gabriel deu um passo mais perto, depois outro. Parou a 1 metro de distância. Perto demais. Perto o suficiente para que eu visse quando algo mudou na expressão dele. Quando o choque virou entendimento. Quando o entendimento virou algo gelado e perigoso. Quem fez isso com você? Eu caí. As palavras saíram automaticamente. Gabriel não se moveu. Não piscou. Repete isso. Caí, na escada do meu prédio. Tava escuro, eu... Clara. Meu nome saiu cortante. Não me insulte. Segurei firme o pano de limpeza nas mãos. Como se aquilo pudesse me proteger de alguma forma. Foi um acidente. Mostra seus braços. Gelei. Desculpa? Gabriel deu mais um passo. Agora estava perto demais para ser profissional. Perto demais para ser apenas chefe e empregada. Seus braços. Me mostra. Sr. Moretti, eu preciso terminar aqui. Mostra. Não foi um grito. Foi pior. Foi comando absoluto, a voz de alguém acostumado a ser obedecido sem questionamento. Minhas mãos tremiam quando larguei o pano. Empurrei a manga do braço direito primeiro. Apenas alguns arranhões. Nada demais. O outro. Respiração presa. Empurrei a manga esquerda. As marcas eram impossíveis de ignorar. Gabriel ficou completamente imóvel olhando para aquelas marcas. Pareci ver um lampejo de dor nos olhos dele. O silêncio se esticou. 5 segundos. 10. Quando ele finalmente falou, sua voz tinha caído para algo gelado, mortal. Última vez que pergunto. Quem fez isso com você? E algo dentro de mim quebrou. Talvez fosse o cansaço de carregar a mentira. Talvez a dor que pulsava em cada respiração. Talvez simplesmente porque ele estava me olhando de verdade, me vendo pela primeira vez em 8 meses. E era impossível mentir sob aquele olhar. 2 homens. As palavras saíram baixas. Na quinta à noite, entre aqui e a Faria Lima. Gabriel não piscou. Continue. E então contei tudo. A rua. O reconhecimento do logo do uniforme. A voz dizendo: você trabalha pro italiano. A mensagem que queriam que eu entregasse. A violência que veio depois. Quando terminei, Gabriel estava imóvel como estátua. Mas algo tinha mudado em sua postura. Uma tensão, como corda esticada prestes a estalar. Ele foi até a mesa. Apertou um botão no interfone. Franco, meu escritório. Agora. Depois para mim. Senta. Com uma gentileza que eu não conseguia entender. Eu preciso trabalhar. Ele se virou. Me olhou com uma intensidade que fez meu estômago revirar. Clara, isso não é pedido. Senta. Sentei. Porque quando Gabriel Moretti usa aquele tom, você obedece. Franco entrou menos de 1 minuto depois. Seus olhos imediatamente foram para mim, depois para Gabriel. Chefe! Quinta à noite, entre aqui e a Faria Lima. 2 homens atacaram a Clara. Franco ficou muito quieto. Atacaram como? Reconheceram o uniforme. Disseram para mandar recado, que a Zona Sul tem novo dono. Algo perigoso passou pelo rosto de Franco. Os irmãos Colombo. Provavelmente. Gabriel encostou na mesa. Quero câmeras de segurança. Todas as que cobrem aquele trajeto. Identificação em 2 horas. Considerado feito.
E Franco? Gabriel esperou até ter a atenção total dele. Quando identificar, quero eles, vivos. Franco assentiu e saiu. Ficamos sozinhos novamente. Você não precisa fazer isso. Minha voz saiu pequena. Gabriel me olhou como se eu tivesse dito algo absurdo. Clara, sou bom em afastar pessoas, mas isso não quer dizer que eu não as quero perto de mim. Você trabalha na minha casa. Foi atacada por trabalhar aqui. Eles usaram você para mandar uma mensagem para mim. Cada palavra cuidadosamente articulada. Isso não é sobre fazer ou não fazer. Isso é sobre o que acontece quando alguém toca no que é meu. O que é meu. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós. Eu sou sua funcionária, disse cuidadosamente. Não sua propriedade. Algo passou pelos olhos dele. Não raiva. Talvez respeito. Mas está sob minha proteção. Ele puxou uma cadeira, sentou na minha frente. Próximo demais. Perto o suficiente para ver as marcas de cansaço ao redor dos olhos dele. O leve tom de barba por fazer. Quantos anos você tem? Perguntou de repente. 27. 8 meses trabalhando aqui. Eu vejo como você organiza meus livros, dobra as toalhas, deixa tudo perfeito. Sempre vi você, Clara. Olhei para ele, confusa pela mudança de assunto. Eu vejo tudo, disse baixinho. Como você sempre chega 15 minutos antes do horário. Como nunca pede dia de folga. Como trabalha aos sábados quando ofereço turno extra? Meu peito apertou. Você trabalha assim por quê? Perguntou. Por que precisa trabalhar tanto? Deveria ter mentido. Deveria ter inventado algo vago, neutro. Em vez disso, contei a verdade. Minha irmã. Ela estuda medicina. A mensalidade é 8.500 por mês. Gabriel não reagiu. Apenas processou. E você paga sozinha? Nossos pais morreram. Alguém precisa cuidar dela. Você tinha quantos anos? 19. E ela? 13. Ele ficou muito quieto. Depois, você criou sua irmã sozinha. Pagou escola, faculdade. Enquanto trabalhava o quê? 12 horas por dia? 14, geralmente. Gabriel se recostou na cadeira. Olhou para mim com aqueles olhos intensos, como se enxergasse através da minha alma. E talvez fosse verdade. Talvez, depois de 8 meses, ele finalmente estivesse vendo Clara, a mulher, não a função, a pessoa. Você vai ao médico, disse. Hoje, agora. Eu não posso pagar. Não estou pedindo sua opinião. Ele se levantou. Franco vai levar você. Dr. Caruso, ele é discreto. Vai examinar você. Vai garantir que você fique bem. Sr. Moretti. Gabriel. Ele me olhou de cima. Se vamos fazer isso, você me chama de Gabriel. Fazer o quê? Garantir que ninguém mais coloque as mãos em você. Dr. Caruso tinha um consultório particular em Pinheiros. Discreto, sem placas, sem identificação. O tipo de lugar onde pessoas poderosas tratam ferimentos que não querem explicar. Franco me levou num SUV preto com vidros fumês. Não disse uma palavra o caminho todo, mas percebi como seus olhos voltavam para mim pelo retrovisor. Avaliando, medindo. Gabriel foi junto. Isso me surpreendeu. Esperava que fosse apenas Franco, talvez um segurança. Não que ele pessoalmente me acompanhasse. Mas lá estava ele, no banco de trás ao meu lado, silencioso, mas presente. O consultório era minimalista. Branco, limpo, impessoal. Dr. Caruso era um homem de uns 60 anos, cabelo grisalho, mãos que pareciam ter visto muitas coisas. Gabriel, cumprimentou. Depois para mim. Você deve ser Clara. Sim. Vamos ver esses machucados. Gabriel ficou. Isso também me surpreendeu. Sr. Moore. Gabriel. Corrigi quando ele arqueou uma sobrancelha. Você não precisa... Fico. Não era negociável. Dr. Caruso examinou meu rosto primeiro. Pressionou cuidadosamente ao redor do olho, checou minha visão, examinou o corte no lábio. Sem fratura orbital. O inchaço vai diminuir em 1 semana.
A contusão vai durar 2. Depois, as costelas. Preciso que levante a blusa. Pode deixar o sutiã. Hesitei. Olhei para Gabriel. Ele se virou para a janela, dando privacidade. Um gesto pequeno, mas que disse muito. Levantei a blusa até abaixo do sutiã. A máscara profissional do Dr. Caruso escorregou por apenas um momento. Cristo. Então ele estava no negócio de novo, pressionando cuidadosamente ao longo das costelas de Clara. Quando alcançou a cesta, ela não conseguiu conter a inalação aguda de ar. O roxo tinha se espalhado. Meu lado esquerdo inteiro era uma tela de amarelo, roxo, verde. As marcas de dedos nos meus braços pareciam pálidas em comparação. Dr. Caruso pressionou cuidadosamente cada costela. Quando chegou na cesta, não consegui conter o som de dor. Calma, ele murmurou, examinando a área com dedos experientes. Fraturada, provavelmente. Vamos fazer um raio-x para confirmar. A máquina portátil emergiu de um cômodo lateral, e pelos próximos 10 minutos, Clara segurou várias posições desconfortáveis, enquanto tentava não chorar de dor. Gabriel tinha se virado de volta, e ela sentia o olhar dele como um peso físico. O raio-x confirmou. A 6ª costela do lado esquerdo dela tinha uma fratura limpa, não deslocada, o que Dr. Caruso explicou significava que sararia sem cirurgia, mas levaria tempo. 6 semanas no mínimo. Ele enfaixou o torso de Clara numa bandagem de compressão, que fez respirar ficar mais fácil. Prescreveu analgésicos e anti-inflamatórios que Clara sabia que não podia pagar. Sem levantar peso, ele disse, digitando prescrições no tablet. Sem exercício intenso. Se a dor piorar, ou você desenvolver dificuldade para respirar, me liga imediatamente. Ele olhou para Gabriel. Ela precisa de repouso. Repouso de verdade. Não pode trabalhar. Ela vai descansar. Gabriel aceitou as prescrições que Dr. Caruso imprimiu. Vou garantir isso. Quando o Dr. Caruso foi ajustar a maca, pressionou um botão com mais força que o necessário. Clara estremeceu com o solavanco repentino. Gabriel estava do outro lado do cômodo em 3 passadas. Cuidado! Não era um pedido. Não exatamente uma ameaça. Algo entre os dois que fez Dr. Caruso pausar e acenar. Claro, minhas desculpas. O pagamento aconteceu enquanto Clara estava se vestindo, conduzido em vozes baixas que ela não conseguia ouvir direito. Quando emergiu de trás do biombo de privacidade, Gabriel estava guardando a carteira e Dr. Caruso entregando uma sacola com prescrições já preenchidas. Eu tenho trabalho. Seu trabalho agora é se curar. Cada palavra uma ordem. Ele não era grosseiro, mas a sua voz era profunda como a escuridão. O resto a gente resolve. Voltamos para a mansão em silêncio. Minha mente girava. 6 semanas. Como eu ia pagar a próxima mensalidade da Júlia sem os turnos extras? Como ia sobreviver sem me tornar um peso para todo mundo? Para de pensar tão alto. Gabriel disse de repente. Olhei para ele. O quê? Consigo quase ouvir você fazendo contas na sua cabeça. Ele estava olhando pela janela, perfil iluminado pelas luzes da cidade. Descobrindo como vai se virar, como vai pagar as coisas, como vai esconder que está tão machucada. Fiquei quieta. Você não precisa descobrir sozinha. Virou para mim. Não desta vez. Eu não aceito caridade. Bom, porque não estou oferecendo. Seus olhos encontraram os meus. Você trabalha para mim há 8 meses. Faz o trabalho de 3 pessoas. Nunca ouvi você reclamar. Nunca pediu nada. Foi atacada usando meu uniforme, na minha rua, por causa de quem eu sou. Ele se inclinou para a frente. Então aqui está o que vai acontecer. Você vai ficar em um dos quartos de hóspedes enquanto se recupera. Vai descansar. Vai seguir as ordens do médico, vai tomar seus remédios e se alimentar bem. E vai aceitar que, pelo menos desta vez, alguém cuida de você. Gabriel, não é pedido, Clara. E ali,
Naquele SUV atravessando São Paulo enquanto a noite caía, algo mudou entre nós. Ele não estava me oferecendo isso como chefe para a funcionária. Estava me oferecendo como... O quê? Protetor? Algo mais? Não sabia. Mas pela primeira vez em 8 anos, desde que meus pais morreram e eu assumi o papel de cuidar de Júlia, alguém estava oferecendo cuidar de mim. E eu estava cansada demais, dolorida demais, assustada demais para recusar. Tá bom, sussurrei. Mas só até eu poder trabalhar de novo. Gabriel não respondeu. Mas o jeito que ele olhou para mim, como se já soubesse que isso não seria temporário, fez algo apertar no meu peito. O quarto de hóspedes era maior que meu apartamento inteiro. Cama grande com lençóis que pareciam nuvens. Banheiro privativo com banheira. Vista para o jardim iluminado. Júlia apareceu 20 minutos depois que me instalei. Ainda com um avental de cozinha, olhos arregalados. Clarinha, o que está acontecendo? Contei tudo. O confronto com Gabriel. O médico. A costela fraturada. O convite para ficar enquanto me recuperava. Ela sentou na beira da cama. Ele sabe. Sobre o ataque. Sabe. E vai fazer o quê? Não sei. Não perguntei. Mentira. Eu sabia exatamente o que Gabriel ia fazer. E parte de mim, a parte que ainda sentia aqueles punhos, que ainda ouvia manda recado pro Moretti, essa parte queria que ele fizesse. Você tem certeza disso? Júlia perguntou. De ficar aqui? Aceitar a ajuda dele? Não. Honestidade. Mas também não tenho muita escolha. 2 horas da manhã. Eu deveria estar dormindo. Em vez disso, estava na cama, tentando encontrar uma posição que não pressionasse minha costela quebrada, quando ouvi vozes. Baixas, urgentes, vindas de algum lugar no andar de baixo. Deveria ter ficado no quarto. Deveria ter puxado as cobertas sobre a cabeça e fingido que não ouvia nada. Mas curiosidade foi maior. Saí da cama devagar, cada movimento negociado com meu corpo dolorido. Coloquei um roupão por cima do pijama que alguém tinha deixado para mim. Seda, obviamente, porque nada nesta casa era comum. O corredor estava vazio, iluminação suave ao longo do rodapé. Desci as escadas, segurando o corrimão, pisando em cada degrau como se estivesse atravessando gelo fino. As vozes vinham do escritório de Gabriel. A porta estava entreaberta. Luz dourada vazando pela fresta. Me aproximei. Silenciosa. Invisível. Como tinha aprendido a ser. Olhei para dentro. 2 homens ajoelhados no centro do escritório. Mãos amarradas nas costas. Um deles eu reconheci imediatamente. Cabeça raspada, jaqueta de couro. O que tinha sorrido antes de me bater. O outro era mais alto, mais largo. O que tinha me segurado. Franco estava encostado na parede, braços cruzados. 2 outros seguranças flanqueavam a porta. E Gabriel estava sentado atrás de sua mesa, perfeitamente calmo, assistindo os homens ajoelhados, como se fossem um problema que precisava resolver. Leonardo Navarro. Gabriel disse. Voz casual, quase entediada. Você trabalha para os irmãos Colombo há quanto tempo? O homem de cabeça raspada falou algum palavrão e cuspiu no chão. Gabriel não reagiu. Franco se moveu com velocidade surpreendente para um homem do tamanho dele. Um soco preciso, no estômago de Leonardo. O homem dobrou, ofegando. Vamos tentar de novo. Gabriel continuou, como se nada tivesse acontecido. Quanto tempo? 3 anos. Leonardo conseguiu dizer. E os Colombo mandaram você atacar minha funcionária? Ou foi iniciativa sua? Ordens. Eles disseram para causar. Mostrar que a Zona Sul não é mais sua. Interessante. Gabriel se recostou na cadeira. E quando viram o uniforme dela, quando perceberam que ela trabalhava para mim, vocês pensaram o quê? Que eu ia deixar passar? Leonardo não respondeu. Vocês sabiam o que iam fazer com ela? Gabriel continuou. Voz ainda calma, o que de alguma forma era mais aterrorizante que se estivesse gritando.
Uma mulher de 27 anos que passa o dia organizando livros, que trabalha 14 horas para cuidar da irmã, que nunca fez mal a ninguém na vida. Ele se levantou, lentamente. Quebraram a costela dela, deixaram marcas nos braços dela, bateram até ela perder consciência e largaram ela sangrando numa viela escura. Caminhou ao redor da mesa. Cada passo medido, deliberado. Por política, por território, por poder. Parou na frente de Leonardo. Olhou para baixo. Quem bateu nela? Foi você ou ele? Eu. Leonardo cuspiu. Eu bati. Victor segurou. Bateu numa mulher que pesa o quê? 50 quilos? Com outro homem segurando ela? Deve ter se sentido muito poderoso. Era trabalho. Nada pessoal. Trabalho. Gabriel repetiu. Depois quase como reflexão. Franco, na sua opinião profissional, o que acontece quando alguém toca em pessoas sob minha proteção? Eles pagam, chefe. Pagam como? Depende da ofensa. Gabriel assentiu, como se estivesse considerando. Então, o que você acha que vale uma costela quebrada? Um olho roxo? O medo que ela ainda sente ao andar na rua? Mais do que eles têm para dar, Franco disse. Concordo. Gabriel voltou para trás da mesa, abriu uma gaveta, tirou algo que não consegui ver de onde estava. Leonardo Navarro, Victor Costa, vocês trabalhavam para os Colombo, passado. Os Colombo vão receber uma mensagem amanhã. Uma mensagem muito clara sobre o que acontece quando tocam no que é meu. Ele olhou para Franco. Leva eles. Faz o que precisa ser feito. Sem corpo aparecendo, não quero problemas com a polícia. Mas eu quero que os Colombo entendam. Considerado feito. Franco e os outros seguranças moveram para pegar os homens. Leonardo começou a lutar, gritar, suplicar. Por favor, Sr. Moretti, eu tenho família. Ela também, Gabriel disse. Simples. Final. Deveria ter pensado nisso antes. Eu me afastei da porta antes que me vissem. Voltei para o quarto com pernas trêmulas, coração martelando. Deveria estar horrorizada. Deveria estar apavorada com o homem que estava ordenando. O quê? A morte daqueles homens? Tortura? Mas tudo o que conseguia sentir era uma satisfação gelada, profunda. Eles tinham me machucado. E iam pagar. Eu me tornei um monstro por pensar assim? Despertei com batidas suaves na porta. Luz do dia já vazando pelas cortinas. Meu telefone mostrava 6 da manhã. Entre. Gabriel abriu a porta. Estava segurando 2 xícaras de café. Ele parecia cansado. Olheiras que não estavam lá ontem. Vinco entre as sobrancelhas que indicava noite sem sono. Trouxe café, disse. Não sabia como você toma. Preto. 2 colheres de açúcar. Ele entrou, fechou a porta atrás. Entregou uma xícara. Perfeitamente preparada, percebi ao dar o primeiro gole. Sentou na poltrona perto da janela. Nós ficamos em silêncio por um momento, apenas bebendo café enquanto a cidade acordava lá fora. Você estava lá, disse finalmente. Não era pergunta. Gelei. O quê? Ontem à noite, na porta do escritório. Te senti lá. Não tinha sentido mentir. Desculpa. Eu não deveria... Você viu o que aconteceu? Acenei, mudo. E, tá com medo de mim agora? Deveria estar. A resposta racional, lógica era sim. Estou apavorada. Quero sair daqui. Mas quando olhei para Gabriel, vi os olhos cansados, o vinco preocupado, as mãos firmes segurando a xícara de café como se fosse a única coisa sólida num mundo incerto. Não, disse. Eu não tenho medo de você. Deveria ter. Por quê? Porque você protege pessoas sob seu comando? Porque garante que violência tem consequências? Clara, eles quebraram minha costela. As palavras saíram duras. Me bateram até eu desmaiar. Me largaram numa viela como lixo. Por quê? Só para mandar uma mensagem para você. Levantei, ignorei a dor que protestou no movimento. Fui até onde ele estava. Então não. Eu não tenho medo de você. Tenho medo deles.
Das pessoas que acham que podem fazer o que quiserem sem consequências. Gabriel olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Novamente. Você é diferente de todo mundo que eu conheço. Como assim? A maioria das pessoas, elas me olham e veem um monstro. O criminoso, o homem perigoso. Colocou a xícara de lado. Você me olha e vê... uma pessoa. Terminei. Eu vejo uma pessoa, Gabriel. Ele ficou quieto. Então. Fica. O quê? Não só até curar. Fica. Você e Júlia. Morem aqui. Não voltem para Vila Mariana. Por que faríamos isso? É prático. Ele se levantou. Agora estávamos bem próximos. Júlia já trabalha aqui. Você trabalha aqui. Faz sentido e... Hesitou. Primeira vez que eu via Gabriel Moretti hesitar. E eu fico mais tranquilo sabendo que vocês estão seguras. Meu coração fez algo estúpido no peito. Só até eu me curar. Disse, embora não acreditasse nessas palavras. Sim, até você se curar. Ele concordou. Mas o jeito que olhou para mim, como se já soubesse que isso era permanente, fez calor se espalhar pela minha pele. 2 semanas passaram em uma espécie de bolha surreal. Eu morava na mansão. Descansava, conforme as ordens do Dr. Caruso. Deixava meu corpo sarar. Mas mais que isso, passei a conhecer Gabriel. Passei a esperar pela presença dele. A querer estar com ele. De um jeito que não imaginava que seria possível. E isso me assustou. Jantávamos juntos. Às vezes só nós dois. Às vezes com Júlia. Conversávamos sobre tudo. Seu avô que tinha fundado a organização após emigrar da Itália. Minha infância antes dos meus pais morrerem. Os sonhos que ambos tínhamos arquivado por responsabilidade. Ele me mostrou a biblioteca de verdade. Não a decorativa na sala, mas a particular no 3º andar. Primeiras edições, livros raros, coisas que ele colecionava porque amava, não para impressionar. Eu mostrei a ele fotos antigas que tinha guardado. Júlia bebê, nossos pais. Os desenhos de arquitetura que tinha feito antes de largar a faculdade. Você era boa, Gabriel disse estudando os projetos. Realmente boa. Era. Passado. Não é mais relevante. Poderia ser de novo. Olhei para ele. Gabriel. Depois, quando estiver curada, a gente conversa sobre isso. 3 semanas. A costela ainda doía, bem menos, mas ainda doía. Conseguia respirar fundo sem querer gritar. As contusões tinham sumido quase completamente. E alguma coisa estava crescendo entre Gabriel e eu. Algo que nenhum de nós estava nomeando. Mas ambos sentíamos. A maneira que ele sempre achava desculpa para estar perto. Como seus dedos roçavam os meus quando passava uma xícara. O jeito que me olhava quando achava que eu não estava prestando atenção. A maneira que meu coração acelerava quando ouvia seus passos. Como eu tinha começado a me vestir pensando se ele ia gostar. O fato de que passava horas na biblioteca dele só para estar no mesmo cômodo. Júlia notou. Você tá olhando para ele diferente, disse uma noite, enquanto preparávamos chá na cozinha. Claro que não. Clarinha, eu te conheço há 21 anos. Você nunca olhou para ninguém desse jeito. Fingi estar muito interessada em adicionar mel no chá. E ele olha para você igual. Júlia continuou, mais suave agora. Como se você fosse... não sei, importante. Como se fosse algo que ele não sabia que queria até encontrar. Engoli. É complicado, Ju. É perigoso. Ela corrigiu. Ele é perigoso. Eu sei o que ele é. E ainda assim, ela me estudou. Você gosta dele. Não era pergunta. Não neguei. 4 semanas. 1 mês desde o ataque. Dr. Caruso me examinou. Disse que a costela tinha curado limpa, que eu estava liberada para atividades normais. Gabriel comemorou fazendo reserva num restaurante japonês exclusivo em Pinheiros. Apenas nós 2. Não era namoro, disse a mim mesma enquanto me arrumava. Era apenas jantar. Entre chefe e funcionária que tinham passado por algo traumático juntos.
mas coloquei o vestido preto que Júlia tinha me emprestado. Passei maquiagem com mais cuidado que o normal. Arrumei o cabelo de um jeito que sabia que ficava bonito, porque estava mentindo para mim mesma, e eu sabia. Gabriel estava no hall quando desci. Terno preto, sem gravata, primeiros botões da camisa abertos. Me olhou descer os últimos degraus como se estivesse memorizando cada detalhe. Você está linda. Tinha algo nos olhos dele quando me disse isso, algo que não quis nomear. Calor subiu pelo meu pescoço. Obrigada. O restaurante era elegante e italiano, o tipo com guardanapos de pano e cartas de vinho mais grossas que romances. Foram escoltados para um cômodo privado nos fundos, e o estômago de Clara despencou quando viu quem já estava sentado. Um homem na casa dos 50, corpulento, com cicatrizes cortando pela sobrancelha esquerda e descendo pela bochecha. 2 seguranças o flanqueavam, rostos de pedra e vigilantes. Esse tinha que ser um dos irmãos Colombo. Sr. Moretti. O homem se levantou, oferecendo a mão. Gabriel apertou com o mínimo de cortesia. E essa deve ser a jovem que causou todo o problema. Clara. Gabriel disse, a mão dele encontrando a lombar dela. Esse é Darko Colombo. Estamos aqui para estabelecer novos limites. Os olhos de Colombo percorreram Clara com interesse perturbador, como se estivesse catalogando fraquezas. Por favor, sentem. Tomei a liberdade de pedir vinho. O jantar foi uma aula magistral em ameaças veladas disfarçadas de conversa educada. Colombo ofereceu compensação pelo incidente infeliz. 50 mil reais, ele disse, como se aquela etiqueta de preço pudesse apagar o que os homens dele tinham feito. A recusa de Gabriel foi gélida e absoluta. Não quero seu dinheiro, quero sua palavra. Nenhum membro da sua organização toca em alguém conectado a mim. Em absolutamente nada, nem ninguém. Você ultrapassa esses limites de novo. E paramos de fingir que isso é sobre diplomacia. Isso é um ultimato considerável, Sr. Moretti. É um aviso muito claro. A voz de Gabriel nunca se elevou, nunca vacilou. Você quis me testar, ver se eu tinha ficado fraco. Considere o teste concluído. 3 das suas operações fechadas num fim de semana. Isso foi contenção. Me empurra de novo e mostro o que acontece quando paro de ser contido. O maxilar de Colombo apertou, mas ele acenou. Entendido. Seu território permanece seu. Suas pessoas permanecem intocadas. Bom, Gabriel se levantou, ajudando Clara a ficar de pé. Então não temos mais nada para discutir. No carro depois, Clara finalmente soltou a respiração que tinha estado segurando. Isso foi aterrorizante. Foi necessário. A mão de Gabriel encontrou a dela, entrelaçando os dedos. Ele precisava ver que você não é só funcionária. Precisava entender o que você significa para mim. E o que eu significo para você. Ele olhou para ela então. Algo cru e desprotegido na expressão. Tudo que não deveria querer e não consigo desistir. Depois, um silêncio confortável entre nós. Tenho algo para você, Gabriel disse quando estávamos quase chegando. Tirou um envelope do bolso interno do paletó. Entregou. Dentro havia um documento. Levei alguns segundos para processar o que estava vendo. Contrato de matrícula. Faculdade de Arquitetura. Universidade Mackenzie. Meu coração parou. Gabriel, o que... Conclua seu curso. Olhei para o papel. Para ele. De volta para o papel. Eu não posso aceitar isso. Você pode. E vai. Gabriel, isso deve custar. Não me importo quanto custa. Mas eu me importo. Eu não posso só aceitar que você pague minha faculdade, isso é... Clara. Ele pegou minha mão. Primeira vez que nos tocávamos de verdade, além de roçar de leve. Seus dedos eram quentes, firmes. Você passou 8 anos trabalhando para que sua irmã perseguisse os sonhos dela. 8 anos colocando suas próprias ambições em segundo plano. Apertou minha mão. Me deixa fazer isso. Me deixa te dar de volta uma chance no que você queria. Lágrimas arderam nos meus olhos. Por que você faria isso por mim?
Gabriel ficou quieto por um longo momento. Então, voz baixa, quase vulnerável. Porque quando te vejo, não vejo uma funcionária. Não vejo alguém que trabalha para mim. Seus olhos encontraram os meus. Eu vejo a mulher mais forte que já conheci. Alguém que sacrificou tudo por quem ama. Alguém que merece ter seus próprios sonhos perseguidos. Pausa. Depois, ainda mais baixo. E por que em um mês você virou importante para mim de um jeito que não consigo explicar? Meu coração estava batendo tão alto que tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Gabriel, não precisa responder agora. Só pensa sobre. Chegamos, era quase meia-noite. Gabriel me acompanhou até a porta do quarto. Ficamos ali, nenhum de nós querendo que a noite terminasse. Obrigada, disse. Pelo jantar e pela oferta. Você vai aceitar? Eu não sei como retribuir isso. Gabriel deu um passo mais perto. Agora estava perto o suficiente para sentir o calor dele, cheirar seu perfume. Não quero que retribua, disse. Quero que você seja feliz. E por que isso é importante para você? Ele levantou a mão, tocou meu rosto com uma gentileza que contrastava completamente com o homem que eu tinha visto dar ordens no escritório. Porque você se tornou importante, repetiu. E eu cuido do que é importante para mim. Então ele se inclinou, devagar, dando tempo para eu me afastar. Não me afastei. Seus lábios tocaram os meus. Suave, questionando. Respondi. Inclinei para ele, aprofundei o beijo. E ali, no corredor da mansão enquanto a cidade dormia lá fora, algo entre nós quebrou e se reconstruiu em algo novo. Quando nos separamos, ambos estávamos respirando mais rápido. Isso muda as coisas. Sussurrei. Eu sei. Gabriel tocou nossas testas juntas. Tá tudo bem? Sim. E estava. Apavorante, inesperado, provavelmente loucura. Mas estava mais do que tudo bem. A luz de fevereiro invadia pelo vitral da biblioteca. Eu estava sentada à mesa de mogno, cercada por livros de arquitetura, fazendo o projeto final do semestre. 6 semanas desde aquele beijo. 6 semanas que mudaram tudo. Tinha aceitado a oferta de Gabriel. Voltado para o Mackenzie. Os professores tinham sido compreensivos sobre minha ausência de 8 anos, especialmente quando expliquei o motivo. Estava no meu primeiro semestre de volta. Projeto Residencial 3. Estruturas. História da arquitetura brasileira. Como se os 8 anos não tivessem existido. Como se eu nunca tivesse parado. Exceto que tinha. E agora apreciava de um jeito que não conseguia aos 19. Estávamos comemorando no fim de semana, as duas juntas. Nossas vidas finalmente nos trilhos que sempre deveriam ter estado. Gabriel entrou na biblioteca. Calça jeans. Raro. Eu tinha descoberto que ele usava jeans. Camisa branca com mangas dobradas até os cotovelos. Lindo. Eu não me acostumava com isso. Como tá indo? Perguntou, se aproximando da mesa. Bem, o professor disse que meu conceito de espaço era interessante. Interessante bom ou interessante estranho? Bom, acho. Sorri. Pelo menos ele não atirou na mesa. Gabriel riu. Eu tinha aprendido a amar esse som nas últimas semanas. Como era raro, genuíno. Ele ficou atrás da minha cadeira, olhando por cima do meu ombro para os desenhos espalhados. É uma casa. Observei. Projeto residencial. Temos que criar uma casa para um cliente fictício. Qual foi o brief que você escolheu? Hesitei. Depois. Família pequena. 2 pessoas inicialmente, com espaço para crescer. Integração interior-exterior. Privacidade, mas não isolamento. Gabriel ficou muito quieto. Isso é... Começou. É uma casa para nós. Admiti. Quer dizer, para o cliente fictício. Mas eu posso ter me inspirado em pessoas reais. Silêncio. Depois senti suas mãos nos meus ombros. Mostra. Passei pela prancha principal, explicando cada escolha,
O jardim interno que trazia luz natural, mas mantinha privacidade. O escritório integrado, mas com possibilidade de isolamento acústico para reuniões. A cozinha grande, pensada para alguém que amava cozinhar. O segundo andar com quartos modulares, que podiam ser adaptados conforme necessidade. É perfeito, Gabriel disse quando terminei. É exatamente o que eu escolheria. Virei na cadeira. Mesmo? Clara. Ele se agachou, ficando na altura dos meus olhos. Você passou 6 semanas me conhecendo, aprendendo como eu penso, o que eu valorizo, e colocou isso num projeto. Tocou meu rosto. É o que você sempre fez, ver as pessoas, entender o que precisam, mesmo quando elas mesmas não sabem. É meu trabalho, murmurei. Era. Organizar, entender espaços. Não é trabalho, Gabriel disse. É talento. E eu estou tão orgulhoso que você esteja usando ele de novo. Beijou, suave e doce. Quando se afastou, me puxou para levantar. Vem, tenho algo para te mostrar. Gabriel me levou para o escritório dele. Franco estava lá, e um homem que não reconheci. Mais velho, uns 60, óculos de armação fina, pasta de couro nas mãos. Clara. Gabriel fez as apresentações. Esse é Dr. Mendes. Ele é advogado. Trabalha comigo há 20 anos. Apertei a mão do homem, confusa. Gabriel me pediu para preparar alguns documentos. Dr. Mendes disse: com sua permissão, gostaria de revisar com vocês. Olhei para Gabriel. Que documentos? Ele me guiou para sentar. Sentou ao meu lado. Dr. Mendes abriu a pasta. Primeiro, quitação completa das mensalidades de Júlia, as que restam até formatura, já pagas. Meu estômago apertou. Gabriel, deixa ele terminar. Dr. Mendes continuou. Segundo, contrato de matrícula e quitação das suas mensalidades no Mackenzie, até você finalizar o curso. E terceiro, puxou o último documento. Isto aqui. Era uma escritura. Levei um momento para entender. Apartamento. Vila Mariana. 2 quartos. Meu apartamento. O que eu alugava. Exceto que não era mais aluguel. Você comprou meu apartamento. Disse sem acreditar. Comprei o prédio. Gabriel corrigiu. Mas sim, especificamente o apartamento que você e Júlia moravam. Por quê? Porque quando eu oferecer o que vou oferecer, quero que saiba que tem opções, que não está presa, que pode escolher ficar ou sair livremente. Meu coração estava martelando. Que oferta? Gabriel se virou para mim. Pegou minhas mãos. Fica comigo, de verdade. Não como hóspede, não como funcionária. Mora aqui. Constrói uma vida aqui. Gabriel, sei que é cedo. Sei que é rápido. Mas, Clara, nesses 2 meses desde que te vi machucada, desde que comecei a realmente conhecer você, ele apertou minhas mãos. Você se tornou a coisa mais importante na minha vida. Acordo pensando em você. Durmo planejando como te fazer sorrir no dia seguinte. Cada decisão que tomo eu penso. Como isso afeta ela? E Júlia? Continuou. Ela também é importante. Ela faz parte do pacote, certo? Se você ficar, ela fica. Essa casa é de vocês 2. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Por que você está fazendo isso? Porque eu amo você. As palavras ficaram suspensas no ar. Primeira vez que ele dizia em voz alta. Eu amo você, Clara. Amo sua força, sua dedicação. Amo como você cuida das pessoas ao seu redor. Amo como você me vê além do que eu faço, além da violência e poder. Ele limpou minhas lágrimas com os polegares. E eu quero passar o resto da vida fazendo você tão feliz quanto você me faz. Então fica, por favor. Olhei para ele. Para Dr. Mendes aguardando pacientemente. Para Franco que discretamente tentava não sorrir. Pensei em Júlia, segura, estudando para ser médica sem preocupações financeiras. Pensei em mim, fazendo arquitetura de novo, perseguindo sonhos que tinha enterrado aos 19.
pensei no último mês e meio. Em como tinha me sentido cuidada pela primeira vez em 8 anos. Em como Gabriel me via, me valorizava, me amava. Só uma condição, disse finalmente. Gabriel ficou tenso. Qual? Que seremos parceiros. Parceiros, ele repetiu, como se testando a palavra. Você cuida de mim. Eu cuido de você. É escolha, dos dois lados, todos os dias, porque eu também. Respirei fundo. Eu também te amo, Gabriel. O sorriso que iluminou o rosto dele foi como o sol nascendo. Ele me puxou para um beijo, profundo, caloroso, cheio de promessas. Quando nos separamos, Dr. Mendes estava sorrindo também. Assumo que isso é sim? É sim, confirmei. 3 anos depois. Dezembro em São Paulo. Calor úmido, cidade se preparando para o Natal. Eu estava no terraço do 3º andar, o que tinha virado meu espaço. Prancheta, lápis, café frio há horas porque tinha me esquecido de beber. Formava em 2 meses. Meu projeto de conclusão era uma casa, não a do exercício, uma nova, maior. Para uma família que ainda estávamos começando a construir. Aqui está você. Gabriel apareceu, carregando café fresco, e uma expressão que eu tinha aprendido significava que ele tinha novidades. O que foi? Júlia ligou. Quer jantar conosco amanhã. Disse que tem novidade. Que tipo de novidade? Não quis falar no telefone, mas parecia animada. Júlia tinha se formado. Passou em primeiro lugar no processo seletivo de residência em cirurgia cardíaca do Hospital Sírio-Libanês. E ela tinha conhecido um residente de neuro 3 meses atrás. Nós 2 suspeitávamos que ela estava apaixonada. Gabriel sentou ao meu lado, olhando para os desenhos espalhados. Tá ficando bonito. Ainda falta muito. Você sempre diz isso. Ele puxou, me fazendo largar o lápis. E sempre fica perfeito no final. Me puxou para seu colo. Fingi reclamar, mas me acomodei contra seu peito. Me arrependo de alguma coisa. Disse depois de um momento. Senti ele ficar tenso. Do quê? Daquele ataque. Do que aconteceu. Agora ele estava completamente imóvel. Virei para olhar para ele. Se não tivesse acontecido, você nunca teria me visto de verdade. Eu nunca teria conhecido você além do chefe distante. A gente nunca teria... Isso. Indiquei nós 2. A casa. A vida que construímos. Gabriel ficou quieto. Então, eu teria te visto sim. Sempre te vi. Mas não sabia como me aproximar sem te pôr em perigo. Você nunca me disse isso. Teria que ser quando fosse certo. Ele tocou meu rosto. Mas sim, eu preferia ter te conhecido sem você ter passado por aquilo. Eu sei. Mas busquei as palavras certas. Às vezes as melhores coisas vêm dos piores momentos. Não que eu queria que acontecesse, mas aconteceu. E nos trouxe aqui. Filosofia de arquiteta? Ele brincou. Filosofia de alguém que aprendeu que às vezes você precisa demolir para reconstruir melhor. Gabriel me beijou. Longo, profundo, cheio de coisas que não precisavam palavras. Quando nos separamos, ele disse: Obrigado. Por quê? Por escolher ficar. Por escolher isso. Por me escolher. Sempre. Prometi. Todo dia, Gabriel, eu escolho você. E ali, no terraço, enquanto São Paulo se estendia infinita abaixo, enquanto o sol se punha pintando tudo de dourado e rosa, percebi que tinha encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Família. Lar. Propósito. Amor no lugar mais inesperado. Com o homem mais inesperado. E pela primeira vez em 8 anos, desde que meus pais morreram e assumi o peso de cuidar de Júlia sozinha, me permiti relaxar completamente. Porque agora tinha alguém para dividir esse peso. E ele tinha escolhido carregar junto. Fim.